Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A melhor escolha que alguém pode fazer, e a escolha mais inteligente, é andar nos caminhos de Deus, entregar a sua vida e aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É a escolha mais inteligente que você vai ter quando você entender isso. Escolher andar com o Senhor Jesus, depender do Senhor Jesus e crer, é óbvio, na palavra desse Deus maravilhoso. Muito bom dia a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus e o Pastor Lucas. Prepare aí o seu copo com água, prepare aí sua peça de roupa, documentos, porque daqui a pouquinho vamos realizar a oração da fé. A Bíblia diz: a oração do justo pode muitas coisas. Certamente essa oração vai abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Lembrando que neste sábado nós estaremos realizando o sábado do jejum das causas impossíveis em Indaial, com a Santa Ceia. Sábado às 5 horas da tarde. Se você é de Indaial e você passa por problemas, talvez vivendo aí abaixo de medicamentos, você vive abaixo de remédios controlados, você sente que você é vítima de uma bruxaria, de uma feitiçaria, você sente que algo ruim te acompanha, você sente presença de algo ruim, você vê vultos, ouve vozes, você sente arrepios, você ouve chamar pelo seu nome e vai ver, não é ninguém. E as coisas para você têm dado errado. Você é uma pessoa que se encontra infeliz, ansiosa, ansioso, depressivo, não dorme à noite e quando dorme tem pesadelos. Você é uma pessoa que tem dores de cabeça constante. Você toma medicamento, mas a dor não passa. Você já fez tratamento e mesmo assim essa dor continua. Ou você é uma pessoa que sente dores pelo corpo todo e você vai aos médicos e os médicos não descobrem da onde é essa dor. Talvez estão tratando essa dor com psiquiatras, com pessoas preparadas para esse tipo de patologia, e mesmo assim não tem alcançado um resultado. Olha, talvez você é uma pessoa que é vítima de uma bruxaria, de uma feitiçaria. Talvez você é uma pessoa infeliz no seu casamento. Você é uma pessoa que não tem tido sucesso na vida sentimental. E você não comenta com ninguém, mas você para e pensa: poxa, até quando eu vou sofrer? Até quando vai ser assim a minha vida? Será que eu nasci? Será que eu vim a esse mundo só para sofrer? Olha, Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Quando você vem com esse fardo pesado, que você não suporta mais, e você leva até o Senhor Jesus, Ele alivia, Ele tira esse fardo. Por isso, neste sábado nós vamos estar invocando o Deus Todo-Poderoso, o nome que está acima de todos os nomes. Então convido você que está passando por algum desses problemas. Talvez seu problema, pastor, não é nenhum desses. Meu problema é o vício. Talvez você é uma pessoa que está nos vícios, ou o filho está nos vícios, na criminalidade, na cocaína, no crack, na maconha, e você não aceita a vida que ele vem vivendo. Olha, esteja conosco neste sábado, às 5 horas da tarde. Não importa se você tem ou não religião, eu convido você a vir buscar um resultado para a sua vida. Eu convido você a vir buscar uma resposta. Estamos vivendo o mês da resposta, e Deus vai responder. Ele diz: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te responderei. Deus vai responder a nossa oração. Neste sábado, às 5 horas da tarde, você é o meu convidado todo especial no jejum das causas impossíveis, no Templo dos Anjos da Igreja Nação Escolhida de Deus, em Indaial, Rua Peru 236, Bairro das Nações, em Indaial. Esteja conosco. Ou se você é de Ascurra,
você vai estar com a gente domingo, às 7 horas da manhã. Domingo, 7 horas da manhã, nós estaremos vivendo a Santa Ceia da Resposta. Domingo, estaremos buscando o Espírito Santo, buscando a presença de Deus, até porque a Bíblia diz: os nascidos de Deus vencem o mundo. E domingo é para você nascer de Deus. A primeira reunião, no primeiro horário, 7 horas da manhã, venha buscar o Espírito Santo. Venha ser cheio da presença de Deus, pois uma vez que você tem o Espírito Santo, você não terá dificuldade para andar nos caminhos de Deus, e muito menos o mal não pode tocar na sua vida. Por quê? Porque sobre você está o poder e a autoridade do Deus vivo. Domingo, 7 horas da manhã, aqui na nossa sede, Rua Dom Pedro II, número 92, Barra Estação, ao lado da padaria do Alemão. Você é o nosso convidado todo especial a estar conosco em uma de nossas reuniões, em um de nossos horários. E certamente Deus fará maravilhas na sua vida, em o nome do Senhor Jesus, tá certo? Você que me acompanha pelo YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal para que você venha receber conteúdos que vão edificar a sua vida. Você que está passando aí pelo YouTube, acompanhando esse vídeo, olha, você pode se inscrever e acompanhar o trabalho da Igreja Nação Escolhida de Deus, tá certo? Um bom dia a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus e o Pastor Lucas. Eu estou com a Bíblia no livro de Gênesis e eu quero falar a respeito da impaciência à espera da promessa de Deus. As pessoas, muitas das vezes, elas tomam decisões, e aquelas decisões que elas tomaram, talvez precipitadas, talvez tentando amenizar um pouco o sofrimento daquilo que ela tanto queria, então muitas vezes ela acaba, podemos dizer, colocando algo no lugar para satisfazer aquilo que de fato ela tanto queria. Isso aconteceu com Sara, esposa de Abraão. Deus havia falado para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Ele havia falado que Sara daria um filho, mas o tempo foi passando, e Sara, dia após dia, vendo a velhice aproximando-se, tanto dela como também de Abraão. E ela vendo a angústia de Abraão e a sua própria angústia. Abraão estava firmado, focado na palavra de Deus, esperançoso, mas ela não teve paciência para esperar com que a promessa de Deus viesse se cumprir. Isso acontece na vida de muitas pessoas. Pessoas, por não esperar em Deus, têm tomado decisões que a princípio parece uma coisa boa, mas a longo prazo aquilo que era uma alegria, aquilo que era para ser uma alegria, se torna um problema, se torna contendas, se torna uma adversidade que ela mesma causou. E o ser humano tem esse problema, por não ter confiança de esperar em Deus, para Deus de fato materializar aquilo que ela tanto quer. Às vezes a pessoa fala: vou dar uma ajudinha para Deus, vou dar uma ajudinha para Deus, quem sabe, e ela toma uma atitude, e aquela atitude a um longo prazo vai ser um problema na vida dela. Isso acontece muito quando a pessoa passa por um problema financeiro, ela passa por uma situação financeira e ela está com as contas tudo atrasada. O que ela faz? Para tentar resolver, ela vai lá e faz um empréstimo. Ela faz aquele empréstimo. Aparentemente parecia ser bom. Naquele momento supriu toda a sua necessidade. Só que a longo prazo ela vai sentar e vai fazer o cálculo e ela viu que perdeu. Ela viu que aquilo foi um problema. Algumas coisas é irreversível. E Sara, quando Deus fala que Abraão seria pai de uma grande nação, Sara, ela não teve paciência de esperar essa promessa. Então o que ela faz? Ela chama Abraão e apresenta sua serva, sua escrava, Agar, que era uma egípcia, e fala para ele: olha, deite-se com ela e tenha um filho com ela. Ela
Sara querendo trazer alegria para o seu marido, mas a longo prazo trouxe um problema muito grande, porque a promessa de Deus ela não falha. A promessa de Deus ela não falha. Se Deus prometeu, e Deus prometeu a Abraão, e Deus cumpriu. Às vezes você, por essa falta de esperança em Deus, você tem tomado atitudes que provavelmente você sofre, está pagando. Tem pessoas que pagam por uma atitude até hoje, por uma decisão, por uma escolha mal tomada. Sara fez essa péssima escolha. Então, Abraão tem um filho com Agar, Ismael. E aí, nesse meio, a criança começa a crescer. E enquanto Sara não tinha ganhado Isaac, Ismael era a alegria da casa. Ismael, ele era o xodó da casa. Mas aí Deus vem com a promessa a Abraão e cumpre. E Sara agora espera o filho da promessa. Olha só que interessante. Só que agora Isaac nasce. Isaac, até um certo ponto, os dois se davam bem. Mas quando foi crescendo, começou a haver entre as duas crianças brigas, intrigas, contendas. E Ismael, por sua vez, ele provocava Isaac. E Sara começou a ficar muito brava por isso. Veja, uma escolha que ela mesma fez. Ela escolheu que Agar tivesse um filho de Abraão. E agora esse filho que ela escolheu, com Agar e Abraão, agora esse filho começa a dar problema. São as más escolhas. As más escolhas fazem isso na vida das pessoas. Talvez nesse momento você fale, mas eu não tive outra opção, eu tive que fazer isso. Só que a longo prazo você vai ter um problema com essas escolhas que você toma. E aí agora Sara quer se livrar daquele problema. Olha, veja como que o ser humano é. O ser humano, Sara não tinha filhos, Abraão não tinha filhos, Sara arruma um filho para Abraão com a sua escrava. E aquilo foi uma alegria por um tempo, mas depois ela queria se livrar. E assim, pessoas têm feito isso. Pessoas, quando não têm a paciência ou a confiança em Deus, elas entram em relacionamentos, entram em acordos, elas tomam decisões precipitadas que por algum tempo até parece de Deus, por algum tempo até parece uma escolha inteligente, mas lá na frente ela vai ver que aquilo que ela escolheu, aquela decisão que ela tomou foi a péssima. E ela pensa, se eu soubesse, você já fez isso, você já parou em algum momento e disse, olha, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, eu não tomaria certas decisões. Pode ver. E Sara chegou a esse ponto. E aí chama Abraão e diz, olha, eu não quero mais. Eu não quero mais essa criança. Eu não quero, mas eu quero que você pegue ela e a sua mãe e manda embora. Tire do nosso meio porque está prejudicando o nosso filho. Mas até então, antes de Isaac estar ali, Ismael também era filho. Era tratado como filho. Então veja que nem tudo que parece ser bênção, de fato vai ser bênção. Vai ser problemas. Por causa de uma escolha, por causa de uma impaciência, de não confiar em Deus. Talvez você está assim. Talvez está pensando, poxa, eu tenho que tomar uma decisão. Será que a decisão que você vai tomar a longo prazo vai continuar sendo bênção? Ou será que vai ser um Ismael na sua vida que depois você vai ter que se livrar dele? Será que você vai ter que se livrar dessa situação? E como se livrar de algumas situações? Tem situações que não dá para livrar mais. Então diz assim, Gênesis 21:10 diz, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava será herdeiro como Isaac, meu filho. Então Sara diz, mas peraí, você tem que rejeitar ele, porque ele também vai ser herdeiro como nosso filho das tuas bênçãos. Veja que Sara não poderia dar à luz, mas Deus havia prometido que daria a ela um filho. Mas ela, por não confiar,
quis dar ajudinha para Deus. Olha, Deus não precisa da ajuda de ninguém. Deus, se falou que vai fazer, é só você confiar. É só você permanecer na fé que Deus ele vai fazer na sua vida. Apenas creia. Não tome atitudes, decisões precipitadas para que mais tarde você não venha sofrer consequências. E ela disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atenta a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamado a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então, quando Sara fala para Abraão: olha, Abraão, você tem que rejeitar Ismael, porque ele não pode ser herdeiro também como nosso filho Isaque. Isso para Abraão, Abraão se sentiu mal, Abraão ficou triste, porque era filho de Abraão. Sara não tinha, o único parte que Sara tinha foi na desobediência de confiar em Deus, entregando a sua serva ao seu marido. Mas Abraão não, Abraão tinha ele como seu filho, pois era o seu filho. Agora, Deus fala a Abraão: não te pareça mal o que ela diz. Veja que Deus ele tenta sempre restaurar. Deus não destrói. Deus ele não destrói nada. Deus ele constrói. Então Deus, vendo que Abraão estava podemos dizer, entre a cruz e a espada, Deus fala: Abraão, não fica triste não. Faça como tua esposa falou. Despede a tua serva e teu filho. Teu filho vai ser sim. Isaque vai ser uma grande descendência. Eu vou abençoar a descendência de Isaque como eu te prometi. Porém, Ismael também é da sua descendência e também farei dele uma grande descendência, uma grande nação. Então veja que quando a bênção está em você, ainda que você tenha que se desfazer de algo, aquilo vai ser bênção. Mas por escolhas mal tomadas, às vezes a pessoa se encontra nessa situação. E diz assim, disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atenta a Sara em tudo o que ela disser, porque por isso Isaque será chamado a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Olha o que Deus disse, por ser ele teu descendente, será também grande. E diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Olha, Abraão levanta de manhã, de madrugada, pega um odre de água e pega um pão. Olha como que Agar sai da casa de Abraão com seu filho. Agora, lembra que Agar não sabia, mas Deus havia falado para Abraão que Ismael, filho de Agar, seria uma grande nação. Deus só pode: Abraão, esse menino, eu vou prosperar ele. Eu vou fazer dele um vencedor. Abraão, naquela escolha, sentiu muito ter que deixar aquilo embora. Então ele entrega para Agar um pão e um odre de água. E ela sai errante pelo deserto. Imagina uma pessoa que serviu o seu Senhor a vida toda e agora sai com a mão na frente e a outra atrás. Mas Deus ele não desampara. Quem serve a Deus, quem é de Deus, quem tem promessa de Deus, Deus não desampara. Deus não ia desamparar nem Isaque pelo erro de Sara, e nem ia desamparar Ismael por erro de Sara também. É óbvio que Abraão também teve parte nesse erro, teve parte, mas as duas crianças não tiveram culpa nesse erro. E Deus ele não desampara aqueles que fazem parte do projeto, dos planos dele. Então ele diz assim: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto
e afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Agar, ela sai decepcionada da casa do seu senhor com seu filho. E a água acabou, o pão acabou, e a criança começa a ter fome, a criança começa a chorar. Então Agar diz: eu vou deixar esse menino aqui, e eu vou ficar longe, aonde não posso ouvir ele chorar. Eu não quero ouvir ele chorar de fome, eu não quero ver ele morrer. Então veja que essa mãe, no momento mais difícil, abandonou aquele menino. Menino esse que Deus já havia falado para Abraão que não iria desampará-lo. Veja que pelo erro de Sara, pelo erro de Abrão, Deus ainda assim não desamparou aquela criança. Deus havia prometido a Abraão: olha, esse menino também será uma grande nação. Mas a sua mãe não entendia. A sua mãe era egípcia, não tinha parte nenhuma com Deus ali. Então ela pensou: fui injustiçada, dei a minha vida toda, dei um filho ao meu Senhor e agora fui abandonada por ele e também pelo seu Deus. Tanto tempo de trabalho, servindo fielmente, mas Deus havia prometido que ele também seria uma grande nação. E agora, levando a criança, chorando, sem comida, sem água, ela pensa: eu vou deixar essa criança aqui e vou ficar de longe olhando ele morrer. Só que de longe eu não vou sentir tanta dor, porque eu não vou escutar o seu choro. E foi o que ela fez. Quer dizer, ela vendo a criança ali, ela simplesmente deixou a criança para morrer. A Bíblia diz: ainda que uma mãe esqueça o seu filho, que ainda amamenta, o Senhor jamais se esquecerá dos seus. Olha, quando nós somos a promessa de Deus, Deus ele não desampara. Não importa qual seja a tua dificuldade, não importa qual seja a sua escassez, falta do que você venha a ter. Ainda que você foi deixado, abandonado, talvez as pessoas lhe abandonaram por tudo e por todos, mas Deus não, Deus continua ali. Deus continua cumprindo com a sua promessa na vida de quem nele confia. Então Agar deixa Ismael ali e sai e fica de longe, esperando a morte do menino, esperando a fome, a sede matar a criança. E diz assim: e afastando-se foi-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Olha, veja que Agar deixa o menino lá e chora. Agar levanta e chora de tristeza, de decepção. Mas Ismael, mesmo sendo uma criança de 12 anos, Ismael ouviu Abraão falar do Deus que ele servia. E veja que Deus fala: olha, eu ouvi a voz do menino, eu ouvi a dor do menino. E ele pergunta: que tens, Agar? Eu ouvi a voz do menino. E ele diz: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí, onde está? Ela falou assim: ó, você não ouviu, você está aqui, você não está ouvindo o menino, mas Deus dos céus ouviu a sua voz. Olha, quando nós somos, volto de novo, quando nós somos promessa de Deus, pode ser rejeitado, você pode ser abandonado, mas Deus ele vai cumprir a promessa que ele fez. É óbvio que tudo isso aconteceu por erros de pessoas, erros de uma mulher como Sara, que não teve paciência de esperar Deus cumprir a sua promessa e trouxe Agar para ter um filho com seu marido. Trouxe contendas, trouxe problemas,
Às vezes, é que eu falo, às vezes uma decisão mal tomada, ela vai trazer uma alegria momentânea, mas a longo prazo aquilo que era alegria, aquilo que era bênção se torna um problema, e depois, para se desfazer, problema maior ainda. Então Agar agora sentia na pele por uma decisão da sua senhora mal tomada. Mas Deus não desampara. E diz: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus falou: Agar, volta lá, pega o menino, porque eu vou fazer dele um grande povo. Ele vai ser grande. Quando nós somos de Deus, ele cumpre com a sua promessa. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Então, Agar estava tão cega que não conseguia ver uma saída. Não havia água, mas Deus fez vir água de onde não existia. Deus vai fazer você colher aonde não existe. Agora, cuidado, porque muitas pessoas estão hoje passando o que Agar passou por uma escolha mal feita, por uma situação que ela mesma decidiu estar naquela situação, um problema que ela mesma a princípio parecia ser bom, mas eu sempre digo, olha, a longo prazo isso vai ser bênção ou isso vai ser maldição? Cuide com as escolhas que você toma, com as decisões. Confie em Deus. Não queira dar ajuda para Deus. Deus, ele é o dono do milagre. A Bíblia diz: nas suas mãos está a força e o poder. Ah, mas eu vou dar uma ajudinha. Deus falou que ia me prosperar, então eu vou lá e vou fazer um empréstimo. Ah, Deus falou que então a pessoa vai precipitada e toma uma decisão. E eu acho que a decisão mais inteligente que alguém possa tomar nessa vida é aceitando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e crendo nele e vivendo essa fé viva e verdadeira. Então Deus, ele ampara ali o menino que foi deixado. Veja que Abraão despede Agar com um odre de água e um pão. E aquilo acabou. Talvez quando você começou o seu projeto, a sua vida, só que já acabou, você não tem mais. Acabou. E você agora está desesperado, esperando a morte, esperando a falência, esperando a destruição. Talvez todos os recursos que você tinha acabou, como Agar. O recurso que Agar tinha era um odre, um cântaro de água e o pão. Andando pelo deserto, a água foi embora e o menino começa a chorar. Talvez a tua vida está assim e você está desesperado. Talvez por uma decisão mal tomada. Mas Deus dos céus, ele disse: não temas, porque eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua oração e farei de você um grande povo. Creia, tome posse, confie em Deus, não tome decisões precipitadas. Antes, medite na palavra de dia e de noite. Não importa qual seja o deserto, qual seja a falta ou do que você tem falta. Confie em Deus. Quando você ora, quando você fala, Deus, ele te responde. Veja que Deus fala para Agar: ouvi a voz do menino. Deus não ouviu a voz de Agar. Deus ouviu a voz do menino, porque o menino tinha a promessa de Deus. Quando nós temos promessa de Deus, pode nos faltar tudo. E quando nos faltar tudo, falaremos com Deus. E Deus, ele vai ouvir a nossa voz. Pois ele diz: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te responderei. Ismael ouviu Abraão falar sobre o seu Deus. Você tem ouvido falar de um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso? Talvez hoje você está assim, vivendo como Ismael. Talvez você está todos os recursos que você tinha acabou. Só restou para você agora a dor, o choro, a lágrima e o pranto. É o suficiente para Deus vir em seu favor e mudar essa situação e fazer de você um grande povo, uma grande nação. Deus estava com um rapaz que cresceu
habitou no deserto e se tornou flecheiro. Olha, Deus estava com o rapaz e ele cresceu. Sabe quando nós crescemos? Quando Deus está com a gente. Agar pensou, é o fim, vamos morrer nesse deserto, mas Deus estava com ele. Quando Deus está contigo no deserto você cresce. Quando Deus está contigo em qualquer situação, você vai crescer. Então veja que Deus fez, por causa de uma escolha ruim de sua serva, ou sua senhora, melhor dizendo, Sara, sua serva Agar sofre. Porém, Deus era com o rapaz. Deus era com aquele menino. Talvez uma decisão, você vê os seus negócios indo de mal a pior, mas Deus é contigo. Deus é contigo e vai fazer você crescer, vai fazer você sair dessa situação, vai fazer você dar a volta por cima. Agora, não faça como Agar, não fique de longe vendo tudo desmoronar, não fique de longe. Deus disse a Agar, vai lá e pega o menino pela mão, vai lá e tome uma atitude. E quando Agar vai até o menino, Deus abre os olhos dela e ela vê ali um poço, que o menino tinha sede. Eu sei que os problemas, muitas das vezes, deixam a pessoa cega. A pessoa fica cega espiritualmente. Por isso que é sempre importante você olhar para Deus. Mesmo que você venha ou tenha tomado decisões, e você diz, olha, eu tomei uma decisão que é irreversível. Deus é contigo, você vai crescer. Você vai crescer em cima desse problema. Você vai dar a volta por cima. Veja que Ismael começa do zero. Agar e seu filho começam do zero novamente. Tinham tudo e de repente não tinham mais nada, por causa de decisões erradas. Mas como Deus era com o menino, Deus era com o rapaz, Deus era com Ismael, fez dele um grande homem. Deus é contigo, Deus vai fazer de você um grande homem. Deus vai fazer de você uma grande mulher. Apenas confie em Deus e não dê importância ao que os outros pensam ou falam a teu respeito. Apenas creia. E toda vez que você passar por lutas, lembra que nesse deserto, Deus já tem um poço de água pronto para saciar a tua sede. Eu não sei qual é a tua sede. É financeira? É saúde? É familiar? É espiritual? Deus tem um poço pronto para saciar a tua sede. Basta você crer e confiar. Não tome decisões precipitadas. Apenas confie em Deus e espere o tempo de Deus, porque Ele vai fazer de você um grande homem e uma grande mulher. Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento, para Te louvar, Te glorificar, Te exaltar, reconhecer o Senhor como meu Deus, meu Senhor e meu Salvador. Quantas são as pessoas, meu Pai, que agora estão colhendo por uma decisão mal tomada. Quantas são as pessoas, meu Pai, que se encontram no fundo do poço, no deserto, no lamaçal. Pessoas que se encontram desesperançosas. E aqueles, meu Pai, que olham ao seu redor buscando uma saída e muitas das vezes, por falta de discernimento, por falta de comunhão com o Senhor, tem tomado decisões errôneas, meu Pai. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, venha de encontro a essa pessoa, meu Pai, que talvez está como Ismael, se encontra no deserto, sem pão, sem água, sem ter, meu Pai, o que comer. Então vem, meu Pai, e abre os olhos dessa criatura e faça ver a Tua glória, a Tua grandeza. Manifesta, meu Deus, o Teu poder. Assim como o Senhor livrou Ismael e Agar, livra também, meu Pai, essa pessoa da morte, pois Agar pensou, deixarei ele aqui e ficarei distante para não vê-lo morrer. Mas o Senhor, meu Pai, livrou da morte, livrou da fome, livrou da miséria. Faça isso também, meu Pai, com essa pessoa que se encontra num tremendal de lama. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, estende as Tuas mãos poderosas
e toca nesse, meu Pai, que se encontra doente, se encontra enfermo, desenganado pela medicina, vivendo abaixo de medicamentos. Cura, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Abre portas que estão fechadas, supre a necessidade de cada pessoa, pois eu abençoo e consagro esse copo com água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, meu Pai, assim como o Senhor deu água a Ismael e fez dele um grande homem, assim também, meu Pai, quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja um grande homem, uma grande mulher, meu Deus, que haja vida e vida em abundância, pois eu determino, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus. Após Ismael beber daquela água, Ismael começa a crescer. Após Ismael começar a beber daquela água, Ismael começa a crescer. Nesse domingo, eu quero entregar essa água, a água da resposta. Veja que Ismael chorava. Então, domingo, você é o meu convidado todo especial a estar conosco. Vem estar conosco. Jesus disse: quem beber dessa água nunca mais terá sede. Essa água é o Senhor Jesus. Quando você bebe dela, ela sacia a tua sede, te fortalece e te faz crescer. E você vai se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Tá certo? Pense nisso em nome de Jesus. 7h25. Hoje o Café com Deus um pouquinho mais cedo e terminando um pouquinho mais cedo porque temos um compromisso agora pela manhã. Então, deixa eu ver quem está comigo aqui rapidinho. Muito bom dia, que Deus abençoe Dona Sandra. Bom dia, Dona Sandra, que Deus abençoe a senhora e toda a família em o nome do Senhor Jesus. Seu Ademir Scherpes, lá de Braço do Norte, que Deus abençoe em nome de Jesus. A Dona Dani, que Deus abençoe, Dona Dani, a senhora, o Diego. Ontem estivemos tomando um café lá na casa da Dona Marli que fez uma cuca de banana, fez um bolo seco, aquele bolo, né? Bolo seco e uma bolacha, que a bolacha que não é, como é que é? Não é nem mole, nem, como é que a Dani falou? E uma muito boa bolacha, tá? Eu gostei. E um café muito abençoado, né? Vamos lá visitar a Dona Marli e ela recebeu a gente lá com um café muito abençoado. Que Deus abençoe. E sempre convidar a gente, pode convidar, tá? Pode, estamos pronto aí, né? Deixa eu ver aqui. Deus abençoe Dona Nilza. Deus abençoe a senhora. Bom dia, pastor. Eu tomo posse em nome de Jesus. Amém. Dona Maria. Deus abençoe Dona Maria. Que Deus abençoe. Ontem eu mandei oração para Dona Elisnete, tá? Tá aqui a Dona Elisnete, né? Onde chegamos um pouquinho mais tarde, mas falei, eu vou mandar uma oração lá para Dona Elisnete, para Deus curar ela. Tá bom, Dona Elisnete? Olha, toma posse, tá? A senhora colocou esse copo com água aí, pode tomar, porque a partir de hoje a senhora está curada em nome de Jesus. Tá bom? Que a senhora venha ser uma grande mulher de Deus. Deus abençoe Dona Maria, seu Norberto, toda a família, seu Gilberto. Pai, seu Gilberto, que Deus abençoe em nome de Jesus. Bom dia, nação escolhida de Deus. O Senhor se lembrou de mim, amém. Seu H. Menon, que Deus abençoe. Café da manhã com Deus, seu pastor Lucas, eu tomo posse. Dona Elza, daqui a pouquinho estamos chegando aí. Seu Vanderlei, e aí, seu Vanderlei? Seu Vanderlei é o profeta da estrada. Se você não conhece o canal do seu Vanderlei aí, seu Vanderlei, ele faz a gente viajar com ele pelas estradas aí, né? Através do seu canal, mostrando aí a cidade que ele passa, os estados, muito bacana. Deus abençoe seu Vanderlei, o senhor e toda a família. Dona Melita, que Deus abençoe. A Dona Elisnete diz, eu recebo em nome de Jesus. Gente, tenham todos um bom dia, que Deus abençoe. Olha, seja um dizimista. A Bíblia diz que quem planta colhe. Não seja egoísta. Separe tudo que Deus te der, tudo que Deus te der. Separe 10% e devolva na casa de Deus. A Bíblia diz, trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Dízimo é o mantimento.
é o aluguel, é a água, é a luz, é a construção que nós temos aqui. Então, se você é de Deus, quem é de Deus não tem dificuldade. Quem é de Deus serve a Deus e nem pensa em nada em troca, porque ela sabe que tudo que ela tem vem da mão de Deus. Então, se você não consegue devolver 10%, muito menos você consegue devolver a sua alma para o Senhor Jesus. Então, pense nisso. Se você não é dizimista ainda, seja um dizimista, que Deus vai te honrar. Seja um ofertante, não só dízimo, seja ofertante. Além do seu dízimo, apresenta a Deus a sua oferta, apresenta a Deus, mas com alegria, tá certo? Gente, muito bom dia a todos, que Deus abençoe, fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sábado, às 5 da tarde, o jejum das causas impossíveis. Deus abençoe a todos.